questão importante que a gente vai abordar é a ideia de direito. Vamos lá, o que aprendemos na última aula? Fala um pouquinho mais alto. Saber a extinção simplesmente respeitar o que está escrito na lei e saber interpretar Então, a ideia de que o direito não está pura e simplesmente contido na lei. A lei é um início da determinação do direito. Mas nós vemos, por exemplo, que uma pessoa mal intencionada pode deturpar aquilo que havia começado a estabelecer a ideia de direito. Então, pode seguir a literalidade da lei, mas violar o sentido para o qual aquela lei foi estabelecida. Ora, isso significa dizer que o direito tem um sentido e uma finalidade. Ora, então nós abordamos aquilo que não é o direito. Mas ainda não sabemos o que é o direito. Então, o direito tem esse sentido e tem essa finalidade. Então, o direito é algo que está além da norma jurídica, algo que vai ser buscado nessa realidade. Ora, então, o nosso objetivo aqui é chegar a essa ideia de direito. O que mais que aprendemos? Oi. O direito simplesmente é só não respeitar a norma, mas também mesmo respeitando o que está escrito na lei normal, violar a educação, a finalidade da norma. Não, perfeito. Essa é uma das questões. Mas a outra, oi. A questão relativa à ideia de direito. O direito tem uma relação com a realidade. Olha, então direito deve significar dar a alguém um determinado bem da vida. Então, o direito tem uma conexão com o real. Direito vai tratar do mesmo tema que a economia. Ora, a economia vai estabelecer para necessidades infinitas a compatibilidade entre necessidades infinitas e recursos escassos. Então, esse é o objeto da economia. A economia é uma ciência social aplicada. O direito também é uma ciência social aplicada, mas o direito trata da distribuição justa dos bens
honrarias e encargos que existem para serem divididos. Então, esse é o objeto fundamental do direito. O direito não trata da distribuição de bens que não existem. Isso é uma modificação que surge lá no direito natural moderno, a partir das grandes declarações do século XVIII. Mas o direito tem uma identidade para os clássicos, o direito tem uma identidade no chamado direito natural clássico, com a ideia ou com o estabelecimento de um bem da vida consoante uma razão de ser. Ora, então o direito tem esse aspecto da realidade e o direito tem a razão, uma razão de ser. E por que esse curso começa nos gregos? Que não estudamos o direito da Mesopotâmia, a escrita cuneiforme, ou melhor, os hieroglifos. Foi. Porque foram os gregos que basearam no modo de vida da civilização ocidental atual. Sim, mas por quê? Eles criaram o conceito de democracia. Não, a democracia não é um conceito necessariamente grego e também não é igual ao conceito moderno de democracia, né? Os gregos também inventaram a aristocracia, os gregos inventaram o governo dos ricos, a plutocracia, etc, etc. Várias formas de governo. Então, não necessariamente a democracia. Foi. Tudo bem, mas por que nós não começamos antes? Os egípcios tinham um sistema de governo muito organizado, né? Os egípcios tinham uma fórmula de direito. Oi? Por causa do eurocentrismo. Oi? Por causa do eurocentrismo. Não, a Europa só vai surgir lá bem adiante. Tudo bem, mas por que a Grécia? Qual a diferença da Grécia para as outras civilizações? Por que eu não começo antes? Sim, mas por que os filósofos surgiram na Grécia e qual o sentido? Por que a gente não começou pelo Código de Hammurabi, por exemplo? Oi? Então vamos lá. É na Grécia que nós temos uma modificação fundamental. É a Grécia que vai pensar a ideia de direito na sua singularidade. É a Grécia que vai pensar o direito separado da moral e o direito separado da religião. Então, nos antigos egípcios, o direito se confunde com a ideia religiosa, o direito se confunde com preceitos morais. A mesma coisa lá no Código de Hammurabi. A mesma coisa em todas as civilizações antigas. Ora, por que não, por exemplo,
na ideia ou na civilização judaica. Oi. Porque também está junto com a ideia religiosa. É a primeira frase do Gênesis. Religião básica, vamos lá. Oi. No princípio era o verbo. A ideia de que havia algo, verbo no sentido da ideia de Deus. E antes do verbo? Antes do verbo não era nada. Não existia nenhuma ideia. Olha, e Deus é uma boa explicação do mundo? É uma boa explicação do mundo. Vamos lá. Deus é bom, por exemplo? Oi? Ele vai ser justo, né? Ele vai ser equilibrado e vai aplicar a justiça. Isso é verdade? Deus, por ser Deus, não pode deixar de ser bom e justo? Depende de Deus também, né? Não, Deus monoteísta, né? Estamos falando do Deus da tradição judaico-cristã. São favores que fala, né? Deus, ele é bom e a maldade está no nosso livre-arbítrio, mas Deus não tem como ele ser mal. Depende do que fala. Olha só, você está dizendo que não é possível que Deus não seja bom. Mas isso entra em contradição com a ideia da onipotência de Deus. Se Deus está limitado pela sua própria natureza, pela sua própria bondade, significa dizer que ele não é onipotente. Ele poderia ser mal se assim o quisesse. Ao você dizer que Deus não pode deixar de ser bom, você está limitando a onipotência de Deus, porque é um comportamento ético. Perfeito? Oi. Mas aí nós temos um problema, que Deus pode eventualmente ser mal. Está dizendo, ele escolhe ser bom, mas ele pode ser mal. Então a natureza de Deus não é uma natureza bondosa em si. É uma escolha arbitrária. Aliás, você não sabe por que ele escolhe, né? Afinal, ele destruiu Sodoma e Gomorra, ele fez o dilúvio, ele salvou a barata. A barata foi salva por Deus, estava lá na arca de Noé. O sujeito que salva uma barata não pode ser exatamente bom.
Oi. Deus pode ser bom ou ruim. Depende do interesse do homem. Porque Deus pode ser bom para quem quer e ruim para o motivo também para quem quer. Então, Deus tem uma força pouco explicativa do mundo, né? Porque afinal você nem sabe se ele é bom, se ele é ruim, e quando ele quer ser bom e quando ele quer ser ruim. Oi. Eu acho que depende muito da sua visão da Bíblia também, da parte que você está lendo, porque no Velho Testamento se passa em sociedades mais arcaicas, a gente encontra um Deus mais primitivo, um Deus mais rancoroso, que era uma sociedade mais dura. Agora no Novo Testamento a gente vê a figura de Jesus como uma figura misericordiosa, que é o amor em Cristo. Mas ele tem o mesmo. Da sociedade, mas olha só, ele tem o mesmo problema. Ele continua. Há uma contradição entre a natureza bondosa e aparentemente benfazeja de Deus e a sua onipotência. Há um problema, Deus é um paradoxo, porque não há como conciliar a perfeição essas duas circunstâncias. Ele poderia ser mal mesmo no Novo Testamento, mesmo no cristianismo. Oi? Não, mas então, como estabelecer isso com precisão? Como definir quando ele é bom e quando ele é mau? Porque a natureza, aquilo que está na mente de Deus é absolutamente insondável, né? É aquela ideia de que você não pode sondar aquilo que está nos recônditos da mente de Deus. Oi? Deus não pode ser mal, porque a onipotência de Deus não pode contra a lógica das coisas, não pode contra. Pode, por isso que ele é onipotente. Deus não pode contra a natureza de Deus. Você dizer que Deus não pode deixar de ser bom é uma limitação à onipotência de Deus. A onipotência de Deus não pode contra a natureza de Deus. Então, olha só, há uma contradição entre a onipotência de Deus e a bondade de Deus. Claro que há, gente. Olha só, ou ele é bom em si, ou ele é onipotente. Deus não pode continuar direito das coisas. E como Deus, por sua própria natureza, não pode deixar de ser bom, logo ele não tem o poder de ser mal. Porque a onipotência não pode. Isso é uma limitação à onipotência de Deus. Ele não pode ser mal, ele é limitado, ele está limitado. O conceito de Deus é um paradoxo. A onipotência e a bondade de Deus é um paradoxo. As duas coisas são contraditórias em si. Oi? Eu acho que não cabe a nós julgarmos se Deus é ou não, porque na palavra dele ele diz que ele é perfeito. Então, desde o princípio ele é perfeito. Até então, a maldade é a crença do bem. Então, olha só. Ele é perfeito, ele é bom, é puro, e não cabe a nós julgarmos que é mal. Tudo bem, mas olha o que você está dizendo, que é um dogma, que é algo que não pode ser discutido, não cabe a nós discutir. Não cabe a nós discutir, não cabe a nós tentarmos entender o que é ou não. É um dogma. Até porque nós não somos suficientes para entender a natureza dele. Acreditar na palavra dele, que ele diz que ele é perfeito desde o princípio. Então, acaba a gente tendo que acreditar que toda ação dele é assim para o nosso bem e não tem maldade. Mas isso é uma crença, isso não é a realidade em si. Vocês entenderam, gente? Olha só, por que essa discussão? Para a gente entender que a ideia a partir da religião, e aí não importa a religião católica ou qualquer outra,
mas a compreensão do mundo a partir da religião, ela pode ser contraditória. Por exemplo, nesse exemplo, da ideia da perfeição de Deus como uma limitação que contraria a sua onipotência. Olha, então isso é um paradoxo. É um paradoxo que a religião monoteísta tem, qualquer religião monoteísta. Então, a explicação do mundo a partir da religião tem os seus problemas. Então, eu devo buscar, e essa é a grande questão grega, uma explicação que vá trazer uma realidade que está no mundo. Então, a grande questão grega, e por isso que essa ideia começa dos gregos, é estabelecer aquilo que pode explicar o mundo, aquilo que pode definir essa realidade. Então, a Grécia, pela primeira vez, vai dizer o seguinte: olha, a explicação perfeita do mundo não está numa transcendência, não está em algo que está além desse mundo, mas ele está no próprio mundo. Aquilo que é a explicação do mundo é algo que está no mundo. Eu não preciso fazer um apelo à transcendência para explicar o mundo, porque a transcendência também pode ser contraditória, como nesse exemplo. Agora, gente, olha só, como é que eu explico o mundo? Eu explico o mundo pela realidade do próprio mundo, por aquilo que está no mundo, não por um apelo ao mito, não por um apelo a uma transcendência, não por um apelo a um ser que está fora do mundo. Porque esse apelo, além de não ser compreensível em certos tempos, como a gente viu aqui, ele também não explica bem o mundo. Quer dizer, então eu vou tentar explicar, é o que os gregos vão estabelecer, o mundo a partir dessa realidade, a partir do que existe dentro da limitação daquilo que é o que pode ser explicado. Então, o mundo pode não ter uma explicação integral, e aí você precisaria de uma transcendência, você precisaria de uma religião, mas o mundo pode ser explicado nos seus próprios termos. É claro, gente? Oi. Tá aqui. Essa parte? Sim? Oi. Isso está dentro da ideia do direito natural. Então, a grande questão dos gregos, a grande questão do surgimento da compreensão do mundo na Grécia clássica, ela vai se fazer a partir dessa realidade. Por quê? A ideia ou a explicação do mundo, ela surge de uma noção fundamental. Ela surge do assombro entre as coisas e a possibilidade explicativa delas. Ora,
chamado período arcaico, que eu tenho uma ideia ou um assombro acerca do mundo. Eu não entendo as coisas, eu não entendo por que as coisas acontecem e eu não entendo qual a circunstância própria daquelas coisas. Ora, se eu não entendo como as coisas acontecem e por que elas acontecem, como é que eu explico inicialmente o mundo? Oi? Então, mas o que significa a mitologia, ou o pensamento mítico? Tudo bem, mas como é que eu faço isso? Como estabelecer essa realidade? Oi? Não é uma lição de moral, é uma unidade explicativa. Ou seja, se eu preciso identificar um determinado fenômeno, eu vou estabelecer aquilo que seja conhecido, aquilo que melhor explica o mundo consoante uma determinada unidade. Ou seja, eu vou integrar aquilo que eu não entendo numa vivência. Uma vivência que pode explicar esse mundo. Por exemplo, é um fato evidente que a Terra é plana. Se você olhar a linha do horizonte no mar, você vai ver que é uma linha reta e plana. É evidente que a Terra é o centro do universo, porque estamos aqui nesse lugar absolutamente sólido e no centro do mundo, e o Sol gira ao redor da Terra. E você vê isso todos os dias, ao nascer do Sol e quando ele se põe. Isso é uma verdade evidente, e foi uma verdade evidente até Galileu Galilei. Ou seja, a ideia de que eu vou estabelecer, e se eu andar até a borda do mundo, né, a borda de gelo no qual o mundo termina, vocês sabem que a Terra é redonda no resto do mundo e plana no Brasil. Se eu andar até a borda do mundo, você chegará a um determinado local onde as pessoas cairão no vazio. Olha, isso era uma explicação do mundo que não resolvia as coisas, mas estava de acordo com o entendimento das pessoas e, o mais importante de tudo, tornava o mundo inteligível. Então, até surgir uma explicação melhor, eu vou integrando o mundo nas minhas vivências, eu vou integrando o mundo numa realidade que faz um apelo ao sobrenatural, que faz um apelo àquilo que está fora do mundo, que
integra esse mundo numa vivência e torna ele inteligível. O raio não cai na minha cabeça porque ele tem um sentido, ele tem uma explicação de acordo com os augúrios dos deuses, e esse mundo se torna mais explicativo, esse mundo se torna mais vivente. Então isso é a ideia do entendimento do mundo. Então, o primeiro entendimento do mundo é a integração desse mundo numa vivência que lhe dá um poder explicativo, certo ou errado. Agora, gente, essa ideia? Então, o mito é essa primeira tentativa de entender o mundo. Então, o pensamento mítico consiste na forma pela qual um povo explica os aspectos essenciais da realidade em que vive, a origem do mundo, o funcionamento da natureza e dos processos naturais, as origens desse povo e seus valores básicos. Ora, então, integrando todas essas coisas numa totalidade explicativa, seja um apelo a uma transcendência, seja um apelo a uma figura divina, eu vou estabelecer os princípios do mundo, um mundo no qual eu tenho uma compreensão, eu supero a ideia de uma incerteza absoluta, eu supero a ideia de uma sombra. Então, elementos do pensamento mítico. Um dos elementos centrais do pensamento mítico e de sua forma de explicar a realidade é o apelo ao mistério, ao sobrenatural, à magia. As causas dos fenômenos naturais, daquilo que acontece aos homens, tudo é governado por uma realidade exterior ao mundo e natural, superior, misteriosa e divina, a qual só os iniciados têm acesso. Ora, então essa é a primeira forma de entendimento do mundo, uma forma que dá uma vivência, que torna aquilo de alguma forma inteligível. Então, dizer que há um ser transcendente, ou dizer que há uma fórmula de organização do mundo, não melhora o mundo, mas torna ele mais inteligível, torna ele mais compreensível. O mundo não é mais uma realidade assombrosa, mas o mundo passa por uma intelecção. A questão religiosa, ela tem os seus limites na compreensão dessas coisas, e ela pode ser paradoxal em determinadas circunstâncias. Ora, então isso é importante para a primeira compreensão do mundo. Professor, Oi. você quer o diário desses presentes que eu vou colocar? Até aqui? Okay. O mito como vivência. O mito confunde-se com a própria visão do mundo dos indivíduos, a sua maneira de vivenciar a realidade. Nesse sentido, o pensamento mítico pressupõe a adesão, a aceitação dos indivíduos na medida em que se constituem as formas de sua experiência do real. O mito não se justifica, não se fundamenta, não se presta a crítica ou correção. Ora, sendo o mito uma vivência, ele não vai se explicar, ele não vai se estabelecer, ele deve ser compreendido na sua complexidade. Não posso questionar o mito, não posso questionar a divindade, se a divindade fez alguma coisa num determinado sentido,
superior que eu não a compreendo, mas há um sentido simbólico do mundo. Isso está integrado no conhecimento superior, que, aliás, eu não sei qual é. Está claro, gente, isso? Ok? Então vejam que a primeira, e essa é a explicação que nós vamos ter lá na Mesopotâmia, que nós vamos ter no Antigo Egito, que nós vamos ter na civilização judaica, em todas as chamadas antigas civilizações. Então, no dizer genial de Fernando Pessoa, o mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante mundo. O mito não se explica, o mito é. O mito é a realidade. No princípio era o verbo, ou seja, não há nada antes da existência da divindade, não há nada antes da existência da compreensão do mito, e o mito se estabelece como uma explicação plausível da realidade. Okay? Ora, mas qual é o sentido grego? E como é que o mito vai tentar explicar aquilo que nos interessa, que é o direito? Também o direito, por estar inserido nessa explicação mítica do mundo, não pode se singularizar, se individualizar, se justificar, porque é submetido ao mesmo apelo e ao mistério e ao sobrenatural. Nesse sentido, não há como distingui-lo da moral e da religião. Então, a explicação que o mito traz para o direito é a ideia de que ele está nessa mesma totalidade compreensiva, ele está dentro dessa mesma circunstância. Ele se faz por rituais, ele se faz pela compreensão e pelo enquadramento nessa explicação do mundo. Então, o direito da antiga Roma, por exemplo, vai buscar nos augúrios dos deuses, nas entranhas dos pássaros, aquilo que é a sua própria realidade. Oi? Pode. Então, o mito é a primeira explicação do mundo. O mito, você não consegue entender o mundo. Aí você estabelece aquela explicação do mundo dentro de uma vivência. Uma vivência em comum, uma tradição, geralmente uma tradição oral. E aquela tradição vai tornar o mundo mais inteligível. Então, eu vou analisar aquela realidade, dar àquela realidade uma inteligibilidade. Então, aí eu fico mais tranquilo, porque eu acho que eu entendo a realidade a partir daquela noção. Quer dizer, o mundo se torna compreensível a partir disso. Oi? Há uma tradição oral, as pessoas aderem àquela tradição oral, elas vivem naquela cultura e elas fazem parte daquela cultura. Então isso dá a todos a mesma explicação. Oi? A religião é um ponto especial do conhecimento cultural, então essa subjetividade essa subjetividade vai estar na origem da explicação. Depois os gregos vão diferenciar isso. Quer dizer, aí surge a ideia de direito tal como a gente estabelece. Quer dizer, então, a ideia da religião, a ideia da vivência do mito é a primeira explicação da realidade.
seja separada do mito, seja separada da transcendência, para a gente ter aquilo que nós entendemos como moderno direito. A gente vai chegar lá, então. Oi. A justiça se baseia no mito. Então, por exemplo, os antigos juristas da realeza romana vão decidir as coisas a partir das entranhas dos pássaros, daquilo que é a vontade dos deuses, dos augúrios dos deuses. Então, você vai buscar aquilo que seja a unidade compreensiva a partir do mito. Oi? Oi? A justiça começa tendo uma base numa concepção mítica. Depois ela vai buscar princípios, ela vai buscar outras ideias. Mas não chegamos lá ainda, estamos no mito, né? Oi? Eu acho que algum momento o texto separado de religião, será que até hoje não existem alguns traços da Constituição que são interligados com a religião? Ah, sim, claro, porque a religião continua no mundo, a religião permanece como uma explicação do mundo. Então, há traços do direito, o direito está no mundo, a religião também. Então, há traços, há circunstâncias. O que eu quero estabelecer é o seguinte: qual é o momento singular em que o direito se separa? Porque na Mesopotâmia, por exemplo, direito e religião era tudo uma coisa só. Na Grécia, no Antigo Egito também. Para a civilização judaica também. Então não há singularidade do direito. O direito está lá misturado com a religião. O direito está misturado com a vontade de Deus. E a vontade de Deus você nunca sabe qual é, ou como é. Então você nunca pode antecipar a organização social. É preciso que o direito se singularize para que ele possa ter previsibilidade. É claro, gente, até aqui? Okay? Oi? Eu não consigo singularizar o direito da religião, porque sempre a sociedade até hoje sempre tem uma possibilidade muito forte desses conflitos básicos religiosos com o direito. Então, há uma interatividade, mas o direito vai ter um campo próprio, o direito vai ter uma especificidade, e a gente vai ver qual é, né? Mas essa total ligação do direito com a religião, isso é que é dissipado a partir da civilização grega. Oi? Ela buscava entender o mundo e dar uma certa regularidade. Eu olho o raio caindo na cabeça das pessoas, eu olho o mundo em que eu não consigo prever nada. Eu tenho que tornar esse mundo inteligível, esse mundo no qual eu não consigo entender. Eu crio o mito como uma vivência, uma forma de entendimento do mundo. Entender o mundo significa tentar estabelecer por que ele é assim. Eu olho o horizonte, o mundo parece reto, aí eu imagino que ele é sempre reto. Eu olho o céu, eu olho o Sol circulando em torno da Terra, eu imagino que aqui é o centro do universo, os planetas circulam. Quer dizer, eu tento explicar o mundo que eu não entendo. E aí eu uso os fatos que estão aqui e os fatos que estão numa transcendência. Não, eles julgavam depois eles vão transformar isso em formas de julgamento. Então, a transcendência vai julgar. Então, eu vou ser o que é o direito de cada um, a relação locatícia. Eu vou lá, abro um pássaro, sacerdotes iniciados, aquelas pessoas que entendem aquelas questões, a partir das entranhas dos pássaros, vão dizer se o direito cabe a um ou a outro. Mas
Então, a religião na Grécia não tem uma explicação, por exemplo, como tem nas religiões monoteístas. Os deuses na Grécia eram corruptos, depravados, venários, etc. Todas as características que não são nem características de perfeição. Mas eles não têm o potencial de explicar o mundo. Deus existe, Zeus, os deuses existem no mundo, mas eles não explicam a realidade do mundo. Então, a religião na Grécia é absolutamente separada da ideia de explicar o mundo. Eles vão buscar outra explicação. Então, pode falar, por favor. Então, depois que a gente passa essa fase mística, aí sim a gente vai encontrar. E a outra parte seguinte da matéria. Está claro, gente, essa primeira ideia? Ok? Então vamos lá. A ruptura com o pensamento místico não se dá de forma completa e imediata. O mito sobrevive, e ainda que vá progressivamente mudando de função. Então o mito existe no mundo. O mito se mantém no mundo, mas ele não é mais a explicação do mundo. Então o mito é importante, o mito existe hoje, mas ele não é mais a forma de explicar o mundo. Então o mito é a primeira tentativa de superar o assombro, superar o não entendimento do mundo. Mas a explicação mítica ela não vai garantir ou estabelecer a ideia do mundo. Isso é um momento fundamental, que é o momento grego. E o momento grego se singulariza em relação às outras civilizações da antiguidade. Por quê? Que a ideia que surge na Grécia é importante. Oi. Eles buscam a causa das coisas da nossa própria terra. Porque eles buscam exatamente a explicação do mundo, ou a causa primordial, na própria realidade. Então essa é a grande distinção do momento grego. Aquilo que explica o mundo não está baseado na vontade de Deus, não está baseado na suposta vontade de benfazeja de Deus, não está baseado na arbitrariedade de Deus. Aquilo que explica o mundo está baseado na própria realidade, em causas que estão no próprio mundo. Oi? Causou os gregos buscarem essas coisas na verdade, porque o mito ele é muito confortável, ele durou muito tempo. De repente essa chave virou e deixaram para acreditar nisso. Então, essa é a peculiaridade da civilização grega. Ali na Grécia se desenvolveu essa forma específica de pensar. Isso está ligado a uma forma de organizar as coisas, de organizar o mundo que surge lá e não surge em outros lugares.
A religião não tinha o papel preponderante que ela tinha, por exemplo, na formação do povo judeu, né? Na organização, ela não tinha aquele potencial explicativo comum. Então ela não vai ter essa característica. Então você vai começar a pensar o mundo a partir dessas questões. Então isso é uma peculiaridade grega, não surge na Grécia Magna, né? Surge nas costas da Ásia Menor, né? Surge ali nas civilizações gregas. Está ligada a essa também uma ideia de praticidade que os gregos tinham. Né? Os gregos eram um povo comerciante, um povo ligado às navegações, então acostumado a costumes de povos diferentes. Então eles vão tentar, depois eles vão fazer esse tipo de reflexão. E aí, porque a religião não era tão importante, não tinha o mesmo peso, porque não havia um império tradicional, tudo era descentralizado, você vai ter o surgimento dessa forma de pensar na Grécia. Oi. Então, mas num determinado momento, a partir do século VII e VIII, né, antes de Cristo, você tem a superação desse mito. Quer dizer, você tem a superação das antigas tradições. Havia uma tradição mítica que vinha lá de Hesíodo, de Homero, etc. Mas, num determinado momento, né, surge estamentos pensantes que vão pensar essa ideia. Não, um acontecimento histórico não, reflexões desenvolvidas em várias cidades. Então, reflexão desenvolvida em Mileto, em Atenas, em Esparta, em momentos diferentes, você vai ter a individualidade, né? Porque o pensamento mítico é um pensamento sempre coletivo, né? O pensamento grego é um pensamento individual. Ele surge a partir de iniciativas de indivíduos. Quer dizer, então, é um caldo de cultura que vai formar isso e vai dar origem a essa forma de pensar. Ok? Ora, então, a realidade grega, ela vai partir dessa noção. Então, a explicação do mundo, ela vai ser buscada na própria realidade. Então, aquilo que explica o mundo a partir da sua realidade e a partir de causas naturais. Os deuses existem, os deuses continuam existindo, mas os deuses não explicam o mundo. Os deuses estão no mundo. Os deuses não são a causa desse mundo. As causas desse mundo são aquelas próprias do próprio mundo. Então, descobrir quais são essas causas, essa é a grande reflexão grega. E esse marca o desenvolvimento do chamado novo pensamento filosófico científico. Então, os gregos vão, começando lá em Tales de Mileto, eles vão procurar estabelecer as novas percepções da realidade, definir o que é esse novo pensamento filosófico científico. E a primeira grande questão que eles vão se colocar é a ideia de physis. Physis é aquilo que acontece, physis é aquilo do qual as coisas brotam, aquilo do qual se tem o
desabrochar de alguma coisa. Olha, então essa ideia que a gente pode falar, mal traduzindo na noção de natureza, é a ideia de que existe e é próprio de cada coisa essa physis ou essa natureza. Então a natureza é ordenada e a explicação causal dos processos e fenômenos naturais deve ser buscada a partir de causas puramente naturais. A chave da compreensão da realidade natural encontra-se nessa própria realidade e não fora dela. Ora, então os gregos vão procurar estabelecer a ideia de que existe um princípio ou existe algo que compõe todas as coisas. Então é um elemento a partir do qual as coisas existem. Ora, então esse elemento que permite comparar tudo, os gregos vão dar diversas explicações. Primeiro, algumas explicações materialistas. Então, Tales de Mileto vai dizer que esse elemento é a água. Outros filósofos vão dizer que esse elemento é o fogo. Existe uma natureza que é própria das coisas, existe uma physis que estabelece essa realidade de cada coisa. Olha, então, chegar a essa physis, chegar a essa natureza é o elemento primordial, é o elemento fundamental. Olha, qual é o elemento ou a característica do direito? Oi. Distinguir a fantasia da realidade é um dos elementos do direito, mas isso define o direito, isso estabelece qual é a natureza dele. Oi. Não entendi. Então, mas que tipo de elemento é esse? Vamos imaginar, deixa eu só dar um exemplo aqui. A gente faz um financiamento imobiliário. Financiamento de 5 milhões de reais, um apartamento lá de 5 milhões de reais, a serem pagas lá em 500 parcelas de 10 mil reais. Aí está lá pagando o seu financiamento em 500 parcelas, o imóvel que ele comprou vale 5 milhões de reais. Ele escolheu um local muito bom e nesse meio tempo ocorre uma acentuada valorização imobiliária. Então, depois do tempo do financiamento, do quase final do tempo de financiamento, o pagamento das 500 e poucas parcelas, e das 500 parcelas, o apartamento dele agora vale 10 milhões de reais.
Aí ele vai lá, todo mês ele está lá pagando os 10 mil reais para completar as 500 parcelas. Ele está lá pagando a 498ª prestação. E aí não tem mais dinheiro. Não conseguiu pagar mais as prestações. O que acontece quando você fica inadimplente? Vencem antecipadamente todas as parcelas restantes, resolve-se a obrigação e aplica-se a multa contratual. Multa contratual pelo inadimplemento. Vamos imaginar que essa multa contratual fosse 20% do valor do imóvel. Então, R$1 milhão. Então, ele não tem o dinheiro para pagar, aplica-se uma multa contratual, devolve-se o apartamento para o incorporador imobiliário, e agora o incorporador imobiliário vai vender o apartamento pelo valor que ele tem hoje, né? R$10 milhões. Vai ficar com R$1 milhão do adquirente e vai ter um lucro de R$6 milhões. R$1 milhão da multa e 5 milhões da valorização imobiliária. Oi? Não entendi. Isso é injusto. Todos concordam? Oi? Oi? Não, você resolve o negócio. Você está comprando um imóvel, se você deixar de pagar, aquele negócio deixa de existir. Era uma compra em prestações. Então resolve-se o negócio, vence antecipadamente as prestações restantes, no quais eram 2 prestações, né, faltavam pagar R$20 mil, e as pessoas retornam à sua situação anterior. E você pode aplicar a multa contratual pelo inadimplemento. Então ele não cumpriu a obrigação de pagar o apartamento até o final, o incorporador imobiliário vai aplicar a multa, R$1 milhão. Como retornou à situação anterior, ele ficou com o imóvel, ele teve um prejuízo de R$6 milhões. O que ele deixou de ganhar com a valorização imobiliária, né, do imóvel, que agora não vale mais 5 milhões, passou a valer 10 milhões, e mais a multa contratual que ele teve que pagar. Perfeito. Boa solução. Todos justos e acertados consoante o direito? Oi? Todo mundo acha que é injusto? Como a colega disse? Você, o que você acha? Tem alguma peculiaridade nesse caso? Oi? Não, é outro problema. Essa multa vai ser cobrada, ela pode, se ele não tiver dinheiro nenhum, ele pode não ser executado. Mas a dívida existe, né? Você pode não ter condição de executá-la, né?
Oi. Eu não acho que é injusto, porque você falou que o aluno contrato com o aluno, então ele assinou um contrato com a financiadora e ele sabia muito bem o que ia acontecer se ele não conseguisse pagar. Se ele achasse que era injusto, ele não tinha assinado. Pacta sunt servanda, né? As pessoas são responsáveis por aquilo que assinam e por aquilo que se responsabilizam. Perfeito. Mas só faltavam 2 parcelinhas de 10 mil. É diferente se fosse, se ele tivesse pago só 50 prestações? Eu acho que o valor seria diferente, pode ser mesmo assim como uma promessa. Não, mas olha só, nós estamos tentando achar qual é a física, né? Nós estamos tentando achar qual é a natureza. Há uma diferença de natureza entre essa circunstância e essa? Que diferença? Na primeira ele já pagou quase o valor inteiro do imóvel. Então, nessas circunstâncias se considera que a resolução do negócio jurídico, que seria a solução usual, ela não vai poder ser aplicada nessa circunstância, exatamente porque há uma diferença de natureza entre pagar 498 prestações e pagar 50 prestações. Então há o que se chama a aplicação da teoria do adimplemento substancial. Então, pela teoria do adimplemento substancial, se ele adimpliu substancialmente a quase totalidade da obrigação, a possibilidade de você resolver o negócio jurídico com as partes voltando à situação anterior, ela não pode ser aplicada naquela circunstância. Ora, então, qual é a natureza do direito? Qual é a substância que expressa a realidade do direito? O direito é uma proporcionalidade. O direito é uma proporção estabelecida como válida e correta entre duas razões, entre dois elementos. Ora, como é que se chama aquilo que relaciona um elemento A ao elemento B? Noções básicas de matemática. Função. Consoante o quê? Consoante uma razão ou uma igualdade. Ora, então, a natureza do direito é uma natureza de proporcionalidade. Uma proporcionalidade entre dois elementos consoante uma razão. Então, buscar o que seja a realidade de alguma coisa significa descobrir qual é a physis dessa coisa. Então, significa descobrir qual é a natureza dessa coisa. Por que se inventou a teoria do adimplemento substancial?
Oi. Para evitar? Você não pode aplicar isso ali da mesma forma para o professor. Exatamente, porque a natureza do direito é a proporcionalidade, você não cabe tratar situações absolutamente diversas. Aquele que adquiriu substancialmente a obrigação daquele que não adquiriu. Ora, então eu vou estabelecer a ideia da physis, a ideia da natureza própria daquela determinada circunstância. O sujeito foi lá e furtou um pão para comer. Jean Valjean, perseguido pelo inspetor Javert de maneira impiedosa e condenado a 19 anos de prisão nas galés. Praticou um fato típico, antijurídico e culpável, um crime. Subtraiu coisa alheia móvel. Então ele praticou um crime, o inspetor Javert tinha toda a razão em persegui-lo. Oi? Oi? Naquela época não existia estado de necessidade, nós estávamos no brilhante Código Criminal de 1810, que não previa o estado de necessidade. Oi? Oi? Não. O tipo penal do furto é subtrair coisa alheia móvel. Não fala nada em valores. E por isso o inspetor Javert perseguia Jean Valjean. Porque ele realizou um fato típico, antijurídico e culpável. Oi? Então, olha só, o que acontece? O que o direito penal é? O direito penal é a última ratio ou a última razão. Ele deve ser aplicado naquelas situações de uma função de A em relação a B, quando ocorre um agravo coletividade. Quem está sendo afrontado com a decisão de subtrair alguma coisa de alguém? Só aquela pessoa? Oi? Então, aí ela pega e perdoa, vai em paz, não peque mais. Oi? Então, qualquer pessoa que tenha um objeto furtado, ela pode perdoar o meliante, está tudo certo. E para que a polícia, então, né? Já que é um negócio privado entre duas pessoas. Mas se tivesse ela perdoar explicitamente, a polícia pode deixar ele embora? Ele pode violar novamente, ou seja, no crime, quem está sendo atingido é a totalidade da coletividade que está sendo atingido por aquele tipo de comportamento. Então, o crime é
é um crime que comete um agravo contra a sociedade. Então há uma ação penal pública. O poder público, a coletividade não pode deixar de punir aquela pessoa naquela circunstância, porque toda a coletividade foi agravada por aquela atitude. Então, por isso que essas situações são estabelecidas como crime. Agora, qualquer proporção de crime, qualquer proporção daquele agravo, atinge a sociedade? Há uma diferença entre roubar uma Ferrari amarela e um pedaço de pão? Oi? Eu, por exemplo, tenho uma necessidade absurda de uma Ferrari amarela. Ninguém nunca me deu Então, evidentemente que há duas proporções nessa circunstância. Furtar um bem de alto valor atinge a coletividade. Porém, furtar um bem de reduzido valor não tem a potencialidade de causar um agravo a essa sociedade. Por isso se entende a ideia do furto famélico, que é uma ideia que surge lá com o bom juiz Maguinot, lá em 1873, a ideia do princípio da insignificância em direito penal. Por quê? A natureza do direito é uma relação proporcional, é uma proporcionalidade. Ora, então, descobrir o que seja o direito significa estabelecer qual é essa proporção. Oi? Então, quando você tem um bem de alto valor, o que você está fazendo? Você está sinalizando para a sociedade que você pode furtar todo mundo, nenhum bem está seguro. Então você tem, afinal, a guerra de todos contra todos, de que falava Hobbes, né? Quer dizer, você tem uma insegurança generalizada. Aquilo causa um agravo à totalidade da sociedade. Se você tem um bem de reduzido valor, se você tem uma motivação social, aquilo não deve ser estabelecido a partir da última ratio, da razão do direito penal. Você continua devendo pão, só que você vai resolver aquilo por um ilícito civil. Quando você tiver dinheiro, se você ganhar na loteria, você vai ter que devolver aquele pão. Mas você não precisa aplicar a última ratio, a razão mais potente, que é a razão do direito penal, para resolver aquela circunstância. Por isso que o direito é proporcionalidade. A natureza dele é a natureza de uma proporção. Entendido, gente? Então, oi. Oi? Qual é a natureza do direito? A natureza do direito é uma correlação de A com B, uma função de A com B, que estabelece uma proporção tida como adequada. Então não é por que Victor Hugo escreve Os Miseráveis? Porque ele faz uma crítica ao sistema penal do Código de 1810, quer dizer, de 1830. Ele faz ele diz, olha, isso aqui não funciona, se eu levar tudo a ferro e fogo,
eu não estou de acordo com a verdadeira natureza do direito. Então, depois que Victor Hugo escreve Os Miseráveis, você tem um juiz que vai começar a julgar de acordo com a proporcionalidade, o bom juiz Maginot, e depois aquilo entra na própria lei, através do crime de bagatela, do princípio da insignificância em direito penal, retornando à natureza do direito, que é a proporção. Ok, gente? Então, descobrir o que seja a natureza é algo fundamental. Ficamos por aqui hoje, gente. Olha só, deixa eu falar uma coisa com vocês. Já tem a sala, já está criada lá no Árvore. Essa aqui é 173D, mas a UERJ, vocês não podem entrar ainda na sala. Você quer guardar mais um pouco. Se alguém tiver um representante de turma, me manda um e-mail que eu mando os links para o livro, né, o nosso livro-texto do Michel Viney, para a pasta do Google Drive. Eu já coloquei lá na sala aquela aula de ontem, né? Então também já está disponível. Deu e-mail esse aqui, ó. Todo mundo assinou, né, gente? Perfeito. Então, olha só, gente, vamos estudando, então, eu vou mandar esse material, vocês já vão ter acesso a essa apresentação, entendendo que isso aqui é uma apresentação de resumo, entendeu? Isso aqui não elide a leitura dos textos. Então, é só o resumo da matéria. Mas ele segue a ordem do livro, né?